O dinheiro é uma das forças mais influentes da vida moderna. Ele decide onde moramos, o que comemos, o que podemos oferecer à nossa família e, muitas vezes, até como nos sentimos a respeito de nós mesmos. Ainda assim, é impressionante como a maioria das pessoas passa a vida inteira sem entender como o dinheiro realmente funciona. Trabalham duro, seguem regras que aprenderam desde pequenas, mas raramente questionam se o caminho que estão trilhando é o que realmente leva à liberdade. A educação tradicional ensina matemática, história e gramática, mas raramente fala sobre como administrar as próprias finanças. Crescemos aprendendo a ser bons alunos, depois bons profissionais, mas quase nunca bons investidores. E é justamente aí que começa o grande problema. O sistema educacional prepara as pessoas para trabalhar pelo dinheiro, não para fazer o dinheiro trabalhar por elas. A verdade é que a forma como você pensa sobre o dinheiro determina o destino da sua vida financeira. Duas pessoas com o mesmo salário podem ter futuros completamente diferentes, apenas por causa de mentalidades opostas. Uma pode terminar endividada, exausta e frustrada. A outra pode alcançar independência, tranquilidade e poder de escolha. A diferença não está no quanto se ganha, mas no que se faz com o que se ganha. A primeira grande chave da educação financeira é entender que riqueza é mentalidade, não quantidade. Ter muito dinheiro por si só não torna ninguém rico. Muitas pessoas ganham bem, mas gastam tudo, ou até mais do que ganham. Viver de aparências, sustentar status e acumular bens de consumo é o que mantém a maioria presa em um ciclo de escassez. A verdadeira riqueza vem quando o dinheiro deixa de ser uma preocupação constante, e isso acontece apenas quando ele começa a trabalhar para você. Mas o que significa exatamente fazer o dinheiro trabalhar? Significa entender o jogo dos ativos e passivos. Um ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Um passivo é tudo o que tira. É simples, mas poderoso. Quando você compra um carro novo financiado, aquilo parece um sinal de sucesso. Mas na prática é um passivo. Quando você investe em um negócio, em ações, em um imóvel que gera aluguel ou em algo que produz renda constante, você está adquirindo um ativo. O segredo das pessoas ricas é que elas passam a vida construindo ativos, enquanto a maioria gasta o que tem com passivos disfarçados de conquistas. A casa grande, o carro novo, o celular caro, todos esses itens são símbolos que drenam recursos. O dinheiro sai, mas raramente volta. Já os ativos são silenciosos, discretos e se acumulam com o tempo. Eles não brilham de imediato, mas constroem liberdade a longo prazo. A educação financeira é justamente o processo de aprender a identificar e multiplicar ativos. É um treino mental e comportamental. O primeiro passo é mudar o modo de pensar. A maioria das pessoas trabalha pelo salário, e quando o salário aumenta, os gastos também aumentam. É o que se chama de armadilha do padrão de vida. O conforto imediato substitui o crescimento futuro. As contas crescem junto com a renda, e o resultado é que, mesmo ganhando mais, a pessoa continua presa no mesmo ciclo. A mentalidade rica quebra esse padrão. Ela entende que o aumento de renda deve ser um degrau para adquirir mais ativos, não mais dívidas. O dinheiro que entra é direcionado com propósito. Parte para gastos essenciais, parte para reserva, parte para investimento. Essa disciplina transforma o dinheiro em aliado. Cada real investido com inteligência é um pequeno trabalhador que passa a gerar valor sem exigir seu tempo. E aqui surge outro princípio fundamental. Tempo é o verdadeiro ativo. As pessoas trocam tempo por dinheiro, e isso é o que as mantém presas. Quando o dinheiro começa a trabalhar por você, o tempo se liberta. É por isso que a independência financeira não é apenas sobre dinheiro, é sobre liberdade. É poder escolher o que fazer com as suas horas, sem depender de um salário para sobreviver. Mas para chegar a esse ponto, é preciso entender o fluxo de caixa pessoal. Isso significa acompanhar tudo o que entra e sai, não de forma obsessiva, mas consciente. Saber quanto você ganha, quanto gasta e onde cada centavo é aplicado é o primeiro exercício de controle financeiro. A ignorância custa caro. Muitos evitam olhar suas finanças porque não querem encarar a realidade. Mas enquanto o dinheiro for um tabu, ele continuará sendo um problema. O conhecimento liberta. Quando você começa a entender o comportamento do seu dinheiro, percebe padrões. Talvez você gaste mais com coisas que trazem prazer momentâneo,
mas não valor duradouro. Talvez esteja comprometendo grande parte da renda com juros, financiamentos e dívidas que se acumulam silenciosamente. Cada vez que você paga juros, está enriquecendo alguém que entendeu o jogo melhor que você. Por isso, uma das maiores lições da educação financeira é: não trabalhe apenas por dinheiro. Aprenda como o dinheiro trabalha. O dinheiro por si só é neutro. Ele não é bom nem ruim. Ele apenas amplifica o que você é. Nas mãos de alguém sem controle, ele desaparece. Nas mãos de alguém com sabedoria, ele se multiplica. Outro ponto essencial é a diferença entre renda ativa e renda passiva. A renda ativa é aquela que depende diretamente do seu trabalho. Salário, comissão, prestação de serviços é importante, mas limitada, porque depende do seu tempo e da sua energia. A renda passiva é aquela que continua vindo mesmo quando você não está trabalhando ativamente. Aluguéis, dividendos, royalties, investimentos, negócios automatizados. Quanto maior a proporção de renda passiva, mais livre você se torna. A educação financeira é o caminho que transforma a renda ativa em renda passiva. Você usa o trabalho como meio de gerar capital e o capital como meio de construir liberdade. É um processo que exige paciência, disciplina e visão de longo prazo. 3 coisas que raramente são ensinadas na escola. Outro obstáculo poderoso é o medo. O medo de perder, de errar, de investir e fracassar. O medo é o que paralisa milhões de pessoas que têm potencial de crescer. Ele faz com que escolham o seguro em vez do inteligente. O medo de perder impede de ganhar. A diferença entre quem progride e quem fica parado está na forma como lidam com esse sentimento. As pessoas ricas também têm medo, mas elas aprendem a agir mesmo com medo. O fracasso, na verdade, é parte do aprendizado financeiro. Cada erro traz uma lição. A pior decisão não é errar, é não tentar. A falta de ação é o que mantém as pessoas estagnadas. O dinheiro é dinâmico, ele se move, gira, circula. Se você não o direciona com consciência, ele escapa. Outro conceito essencial é o poder do aprendizado contínuo. A educação financeira não é um evento único, é um processo permanente. O mercado muda, as regras mudam. E quem para de aprender perde espaço. Ler, ouvir, observar e conversar com quem entende do assunto é o que mantém sua mente afiada. O conhecimento é o ativo mais valioso que existe, porque nenhum imposto pode tirá-lo, e ele rende juros para sempre. Muitas pessoas sonham em enriquecer, mas poucas estão dispostas a estudar o dinheiro de verdade. Elas preferem buscar atalhos, esquemas, promessas fáceis. Mas a riqueza sustentável é construída com base sólida, e essa base é o conhecimento aplicado. Por fim, a mentalidade de abundância é o que sustenta tudo isso. A escassez é uma prisão mental. Acreditar que nunca há o suficiente gera comportamentos destrutivos. Medo, competição, inveja e desespero. A abundância, por outro lado, cria generosidade, confiança e criatividade. A pessoa com mentalidade rica entende que sempre há oportunidades. Basta estar preparado para enxergá-las. Essa é a base do pensamento financeiro inteligente. Entender o valor do tempo. Saber diferenciar ativos de passivos. Criar renda passiva. Aprender continuamente. Dominar o medo e agir com mentalidade de abundância. Esses pilares formam o alicerce de uma vida financeiramente livre. O dinheiro deixa de ser um fim e se torna um meio. Um meio de viver com propósito, segurança e tranquilidade. Entender como o dinheiro funciona é como aprender uma nova língua. No começo parece complicado. Os termos, os números e as estratégias assustam, mas com o tempo as ideias começam a se encaixar. Você passa a perceber padrões, comportamentos e oportunidades que antes não eram visíveis. A educação financeira é essencialmente o processo de aprender essa linguagem. A linguagem das decisões inteligentes. A maioria das pessoas cresce ouvindo frases que limitam a forma de pensar sobre dinheiro. Dinheiro não traz felicidade. Quem nasce pobre, morre pobre. Trabalhe duro e um dia você será recompensado. Essas frases, repetidas por gerações, se transformam em verdades emocionais. Elas moldam comportamentos e determinam atitudes. No entanto, o dinheiro em si não é o problema. O problema é o que acreditamos sobre ele. Quem acredita que o dinheiro é algo sujo, perigoso ou inacessível, dificilmente vai se sentir confortável ao lidar com ele. Quem acredita que o sucesso é apenas para poucos,
tende a se contentar com pouco. Mudar a mentalidade é o primeiro passo para qualquer transformação real. A mente precisa aceitar a possibilidade da abundância antes que ela se manifeste. A educação financeira ensina que o dinheiro é um reflexo da mentalidade. O que você faz externamente é consequência do que você pensa internamente. Se você acredita que não pode investir porque não tem dinheiro, continuará preso a essa realidade. Mas se entende que é possível começar pequeno, aprender, testar e evoluir, o jogo muda, o conhecimento se acumula e o resultado começa a aparecer. A liberdade financeira não nasce de um golpe de sorte, ela é resultado de uma mentalidade treinada, moldada ao longo do tempo, através de escolhas conscientes. O que diferencia quem conquista a independência financeira de quem vive no aperto não é o talento, nem o salário, mas a forma de pensar. A mente do investidor enxerga o mundo de maneira diferente. Enquanto muitos veem o dinheiro apenas como um meio de sobrevivência, o investidor o vê como um instrumento de criação. Ele entende que cada real é uma semente, e cada semente pode se transformar em uma árvore que dá frutos repetidamente. Mas antes de aprender a investir, é preciso entender o que o investimento realmente significa. Investir não é apenas colocar dinheiro em algum lugar esperando lucro. Investir é transferir recursos do presente para o futuro, com inteligência e propósito. É abrir mão de um prazer imediato em troca de estabilidade e liberdade no longo prazo. Essa troca é o que separa os que crescem dos que apenas sobrevivem. O investidor pensa em anos, não em semanas. Ele entende que o tempo é seu maior aliado. Por isso, em vez de buscar atalhos, ele busca consistência. A diferença entre ativos e passivos é um dos conceitos mais transformadores da educação financeira e também um dos mais simples. Um ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Um passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Parece óbvio, mas a maioria das pessoas vive invertendo essa lógica. Compram passivos acreditando que estão adquirindo ativos. Compram carros caros, casas maiores do que precisam, eletrônicos de última geração acreditando que estão investindo. Mas um carro, por exemplo, não é um ativo, ele é um passivo. Ele exige combustível, manutenção, seguro e depreciação. É um bem de consumo, não uma fonte de renda. O verdadeiro ativo é aquele que gera retorno. Um investimento, um negócio, uma propriedade que aluga, uma ideia que monetiza, um conteúdo que gera receita. O segredo da liberdade financeira é simples: acumule ativos e reduza passivos. Essa é a equação que constrói riqueza. Cada ativo é uma pequena máquina de gerar renda, e quanto mais máquinas você constrói, mais liberdade conquista. O problema é que o sistema tradicional não ensina isso. A escola ensina a trabalhar por dinheiro, não a fazer o dinheiro trabalhar por você. O resultado é uma sociedade que gasta o que ganha, se endivida para manter aparências e chama isso de sucesso. O verdadeiro sucesso é ter o controle do próprio tempo, e isso só acontece quando os ativos geram renda suficiente para cobrir os gastos. As emoções e o dinheiro. Dinheiro é emocional. Ele desperta medo, desejo, orgulho, culpa, e quem não domina as próprias emoções acaba sendo dominado por elas. O medo de perder faz as pessoas evitarem riscos, e assim, evitam também oportunidades. A ganância faz as pessoas correrem atrás de lucros rápidos, e acabam caindo em armadilhas. O orgulho impede que se reconheça um erro, e o erro se repete. A culpa paralisa, e a ação nunca acontece. O investidor inteligente aprende a observar as emoções sem ser controlado por elas. Ele entende que o medo é natural, mas não deve decidir por ele. Que a paciência é mais lucrativa do que a pressa, e que o autocontrole é a verdadeira riqueza. Um dos maiores segredos financeiros é simples, mas poderoso. Quem controla as emoções controla o dinheiro. A mente treinada mente comum gasta. A mente treinada planeja. A mente milionária cria. Esses 3 estágios de mentalidade definem trajetórias completamente diferentes. A mente que gasta busca prazer imediato. A que planeja busca segurança. A que cria busca liberdade. O criador entende que o dinheiro é uma ferramenta de expansão. Ele busca formas de multiplicar valor. E o dinheiro é consequência disso. Mas ninguém nasce com essa mentalidade. Ela é construída. E o primeiro passo é educar-se constantemente. Livros, cursos, vídeos, experiências, conversas.
Tudo o que amplia a visão sobre dinheiro é um investimento em si mesmo. O conhecimento é o ativo mais poderoso que existe, porque ninguém pode tirá-lo de você. Quando você aprende a pensar financeiramente, não importa o quanto perca, você sempre poderá recomeçar, porque o verdadeiro patrimônio não está na conta bancária, mas na mente. O jogo do dinheiro. A maioria das pessoas joga o jogo do dinheiro como se fosse azar. Trabalham, esperam o salário, pagam as contas e esperam o próximo mês. O investidor, por outro lado, entende que o dinheiro é um jogo estratégico. Nesse jogo, quem conhece as regras tem vantagem. As regras são simples: ganhar mais do que se gasta, investir a diferença, investir os lucros, repetir o processo até a renda passiva superar as despesas. Esse é o ciclo da liberdade financeira. E quanto mais cedo você começa, mais fácil ele se torna. O jogo do dinheiro recompensa quem tem visão de longo prazo. Não é sobre ser o mais rápido, mas o mais constante. É como plantar uma floresta. Cada semente plantada hoje será sombra no futuro. A ilusão do status, um dos maiores sabotadores da prosperidade, é o desejo de parecer rico. Muitos se endividam para sustentar uma imagem que não podem bancar. Compram carros, roupas e viagens para impressionar os outros e acabam presos em dívidas silenciosas. A verdadeira riqueza não precisa ser exibida. Ela é discreta. Ela se mostra na tranquilidade de dormir sem preocupação, na liberdade de escolher o que fazer com o próprio tempo, no poder de dizer não quando algo não faz sentido. Enquanto o falso rico busca aprovação, o verdadeiro busca propósito. Enquanto o falso gasta para provar valor, o verdadeiro investe para criar valor. E essa diferença de mentalidade é o que separa o endividado do livre. Construindo fundamentosa educação financeira, tem 3 pilares: controle, multiplicação e proteção. Controle: saber quanto ganha, quanto gasta e para onde o dinheiro vai. Multiplicação: investir o excedente de forma inteligente. Proteção: blindar o patrimônio contra perdas, dívidas e imprevistos. Esses pilares funcionam como a base de uma casa. Sem eles, qualquer crise pode derrubar tudo. Mas com eles firmes, o crescimento se torna inevitável. O controle é o ponto de partida. Sem controle não há clareza. A multiplicação é o segundo passo. É o momento de fazer o dinheiro trabalhar. E a proteção é o passo final, quando se aprende a preservar o que foi conquistado. O ciclo da prosperidade. A prosperidade segue um ciclo natural: ganhar, guardar, investir, multiplicar, compartilhar. Ganhar é o ponto de entrada, guardar é o filtro, investir é o crescimento, multiplicar é o resultado, compartilhar é o propósito. Quando o dinheiro é usado apenas para si, ele se limita. Quando ele flui para gerar valor a outros, ele se expande. É por isso que tantos empreendedores prosperam, porque criam soluções que ajudam pessoas. O dinheiro é a recompensa pela contribuição. O propósito, a última chave da riqueza, é o propósito. Sem propósito, o dinheiro perde sentido. Ele se transforma em números, não em significado. O verdadeiro propósito financeiro não é acumular, mas alcançar autonomia. É ter o poder de escolher o que fazer com o próprio tempo. É trabalhar por prazer, não por necessidade. É ajudar a quem precisa sem se sacrificar. É viver com leveza, sem medo do amanhã. Quando o dinheiro é guiado por propósito, ele cresce com fluidez. Quando é guiado por ansiedade, ele escapa pelas mãos. Por isso, o propósito é o que dá direção à prosperidade. A liberdade financeira é, no fim das contas, a capacidade de viver com intenção, de transformar o trabalho em escolha e o tempo em aliado, de deixar de correr atrás do dinheiro e começar a atraí-lo com consciência. A mente do investidor, a liberdade financeira, não nasce de um golpe de sorte. Ela é resultado de uma mentalidade treinada, moldada ao longo do tempo, através de escolhas conscientes. O que diferencia quem conquista a independência financeira de quem vive no aperto não é o talento, nem o salário, mas a forma de pensar. A mente do investidor enxerga o mundo de maneira diferente. Enquanto muitos veem o dinheiro apenas como um meio de sobrevivência, o investidor o vê como um instrumento de criação. Ele entende que cada real é uma semente, e cada semente pode se transformar em uma árvore que dá frutos repetidamente. Mas, antes de aprender a investir,
É preciso entender o que o investimento realmente significa. Investir não é apenas colocar dinheiro em algum lugar esperando lucro. Investir é transferir recursos do presente para o futuro, com inteligência e propósito. É abrir mão de um prazer imediato em troca de estabilidade e liberdade no longo prazo. Essa troca é o que separa os que crescem dos que apenas sobrevivem. O investidor pensa em anos, não em semanas. Ele entende que o tempo é seu maior aliado. Por isso, em vez de buscar atalhos, ele busca consistência. A diferença entre ativos e passivos é um dos conceitos mais transformadores da educação financeira e também um dos mais simples. Um ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Um passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Parece óbvio, mas a maioria das pessoas vive invertendo essa lógica. Compram passivos acreditando que estão adquirindo ativos. Compram carros caros, casas maiores do que precisam, eletrônicos de última geração, acreditando que estão investindo. Mas um carro, por exemplo, não é um ativo. Ele é um passivo. Exige combustível, manutenção, seguro e sofre depreciação. É um bem de consumo, não uma fonte de renda. O verdadeiro ativo é aquele que gera retorno. Um investimento, um negócio, uma propriedade que se aluga, uma ideia que monetiza, um conteúdo que gera receita. O segredo da liberdade financeira é simples. Acumule ativos e reduza passivos. Essa é a equação que constrói riqueza. Cada ativo é uma pequena máquina de gerar renda. As emoções e o dinheiro é emocional. Ele desperta medo, desejo, orgulho e culpa. E quem não domina as próprias emoções acaba sendo dominado por elas. O medo de perder faz as pessoas evitarem riscos. E assim, evitam também oportunidades. A ganância faz as pessoas correrem atrás de lucros rápidos e acabam caindo em armadilhas. O orgulho impede que se reconheça um erro, e o erro se repete. A culpa paralisa, e a ação nunca acontece. O investidor inteligente aprende a observar as emoções sem ser controlado por elas. Ele entende que o medo é natural, mas não deve decidir por ele. Compreende que a paciência é mais lucrativa do que a pressa, e reconhece que o autocontrole é a verdadeira riqueza. Um dos maiores segredos financeiros é simples, mas poderoso. Quem controla as emoções, controla o dinheiro. A mente treinada, a mente comum gasta. A mente treinada planeja. A mente milionária cria. Esses 3 estágios de mentalidade definem trajetórias completamente diferentes. A mente que gasta busca prazer imediato. A que planeja busca segurança. A que cria busca liberdade. O criador entende que o dinheiro é uma ferramenta de expansão. Ele busca formas de multiplicar valor. E o dinheiro é consequência disso. Mas ninguém nasce com essa mentalidade. Ela é construída, e o primeiro passo é educar-se constantemente. Livros, cursos, vídeos, experiências e conversas. Tudo o que amplia a visão sobre dinheiro é um investimento em si mesmo. O conhecimento é o ativo mais poderoso que existe porque ninguém pode tirá-lo de você. Quando você aprende a pensar financeiramente, não importa o quanto perca, sempre poderá recomeçar. Porque o verdadeiro patrimônio não está na conta bancária, mas na mente, o jogo do dinheiro. A maioria das pessoas joga o jogo do dinheiro como se fosse sorte. Trabalham, esperam o salário, pagam as contas e esperam o próximo mês. O investidor, por outro lado, entende que o dinheiro é um jogo estratégico. Nesse jogo, quem conhece as regras tem vantagem. E as regras são simples: ganhar mais do que se gasta. Investir a diferença. Reinvestir os lucros, repetir o processo até a renda passiva superar as despesas. Esse é o ciclo da liberdade financeira, e quanto mais cedo você começa, mais fácil ele se torna. O jogo do dinheiro recompensa quem tem visão de longo prazo. Não é sobre ser o mais rápido, mas o mais constante. É como plantar uma floresta. Cada semente plantada hoje será sombra no futuro. A ilusão do status, um dos maiores sabotadores da prosperidade, é o desejo de parecer rico. Muitos se endividam para sustentar uma imagem que não podem bancar. Compram carros, roupas e viagens para impressionar os outros e acabam presos em dívidas silenciosas. A verdadeira riqueza não precisa ser exibida. Ela é discreta. Mostra-se na tranquilidade de dormir sem preocupação, na liberdade de escolher o que fazer com o próprio tempo, no poder de dizer não quando algo não faz sentido.
Enquanto o falso rico busca aprovação, o verdadeiro busca propósito. Enquanto o falso gasta para provar valor, o verdadeiro investe para criar valor. E essa diferença de mentalidade é o que separa o endividado do livre. Construindo fundamentosa educação financeira, tem 3 pilares: controle, multiplicação e proteção. Controle: saber quanto ganha, quanto gasta e para onde o dinheiro vai. Multiplicação: investir o excedente de forma inteligente. Proteção: blindar o patrimônio contra perdas, dívidas e imprevistos. Esses pilares funcionam como a base de uma casa. Sem eles, qualquer crise pode derrubar tudo. Mas com eles firmes, o crescimento se torna inevitável. O controle é o ponto de partida. Sem controle, não há clareza. A multiplicação é o segundo passo. É o momento de fazer o dinheiro trabalhar. E a proteção é o passo final, quando se aprende a preservar o que foi conquistado. O ciclo da prosperidade, a prosperidade, segue um ciclo natural. Ganhar, guardar, investir, multiplicar e compartilhar. Ganhar é o ponto de entrada. Guardar é o filtro. Investir é o crescimento. Multiplicar é o resultado. Compartilhar é o propósito. Quando o dinheiro é usado apenas para si, ele se limita. Quando ele flui para gerar valor a outros, ele se expande. É por isso que tantos empreendedores prosperam, porque criam soluções que ajudam pessoas. O dinheiro é a recompensa pela contribuição. O propósito, a última chave da riqueza, é o propósito. Sem propósito, o dinheiro perde sentido. Ele se transforma em números, não em significado. O verdadeiro propósito financeiro não é acumular, mas alcançar autonomia. É ter o poder de escolher o que fazer com o próprio tempo. É trabalhar por prazer, não por necessidade. É ajudar quem precisa, sem se sacrificar. É viver com leveza, sem medo do amanhã. Quando o dinheiro é guiado por propósito, ele cresce com fluidez. Quando é guiado por ansiedade, ele escapa pelas mãos. Por isso, o propósito é o que dá direção à prosperidade. A liberdade financeira é, no fim das contas, a capacidade de viver com intenção, de transformar o trabalho em escolha e o tempo em aliado, de deixar de correr atrás do dinheiro e começar a atraí-lo com consciência. O caminho para a independência financeira. Liberdade financeira não é um evento, é um processo. Ela não chega de repente nem acontece por acaso. Ela é construída passo a passo, através de decisões conscientes e hábitos consistentes. Muitos acreditam que é preciso ter muito dinheiro para começar, mas o segredo está em começar antes de ter muito dinheiro, porque quem aprende a administrar pouco está se preparando para multiplicar muito. A independência financeira começa com um princípio simples, mas poderoso: viver abaixo do padrão de vida que o seu dinheiro atual permite. Isso não significa viver em privação, significa viver com inteligência. Enquanto a maioria aumenta os gastos na mesma proporção em que aumenta a renda, o sábio faz o oposto. Ele mantém o estilo de vida equilibrado e usa a diferença para investir. É essa diferença, a margem entre o que se ganha e o que se gasta, que constrói o patrimônio. Sem ela, o crescimento é impossível. Por isso, o autocontrole é o primeiro pilar da independência. O valor do tempo é o ativo mais democrático que existe. Todos têm as mesmas 24 horas por dia, ricos e pobres. A diferença está em como cada um usa esse tempo. Quem gasta o tempo apenas trabalhando por dinheiro está limitado. Quem usa parte do tempo para aprender a multiplicar o dinheiro está se libertando. O tempo pode ser desperdiçado, gasto ou investido. Quando é desperdiçado, ele desaparece. Quando é gasto, ele traz resultados momentâneos. Mas quando é investido, em aprendizado, em planejamento, em ação, ele se transforma em um multiplicador invisível. O tempo e o dinheiro estão profundamente conectados. No início, você trabalha para ganhar dinheiro, mas o objetivo é chegar ao ponto em que o dinheiro trabalha para ganhar tempo. Esse é o equilíbrio perfeito. Quando o tempo volta a ser seu, múltiplas fontes de renda depender de uma única fonte de renda é um risco silencioso. É como tentar equilibrar uma mesa em apenas uma perna. Se essa perna quebrar, tudo desaba. A maioria das pessoas confia apenas no próprio salário, e isso as mantém vulneráveis. A verdadeira segurança está na diversificação. Existem várias formas de criar fontes de renda. Renda ativa: o dinheiro que vem do trabalho direto, seu emprego, seu serviço, seu tempo. Renda semiativa:
O dinheiro que vem de algo que exige manutenção, mas não tempo integral, como freelances, vendas online, consultorias ou pequenos negócios digitais. Renda passiva. O dinheiro que continua entrando mesmo quando você não está trabalhando. Investimentos. Royalties, aluguéis, conteúdos monetizados. O segredo é usar a renda ativa para criar a renda passiva. Trabalhar hoje para construir algo que continuará gerando retorno amanhã. Essa transição é o que muda o jogo. É o momento em que o dinheiro começa a trabalhar para você. Não existe fórmula mágica, mas existe método. Reduzir gastos desnecessários. Usar a diferença para investir em aprendizado. Aplicar o que foi aprendido para gerar novas fontes de renda. Reinvestir os lucros até que o sistema se sustente sozinho. Esse ciclo, repetido com disciplina, transforma a realidade financeira de qualquer pessoa. Como investir com pouco investir não é privilégio de quem tem muito. É uma habilidade acessível a todos, especialmente a quem começa pequeno. O primeiro passo é entender que investimento é hábito, não evento. Não importa se são 50, 100 ou 500 reais por mês. O importante é começar e manter a constância. A consistência é mais poderosa do que o valor. Quem investe pouco, mas com disciplina, supera quem investe muito, mas de forma irregular. Existem investimentos para todos os perfis e orçamentos. Tesouro direto, para quem busca segurança e retorno estável. Fundos imobiliários para quem quer renda mensal com pouco investimento. Ações e ETFs, para quem pensa em longo prazo. Negócios digitais e educação, para quem quer multiplicar o próprio conhecimento. O segredo é estudar antes de aplicar. Investir sem entender é apostar. Investir com conhecimento é planejar o futuro. E lembre-se, investimento é paciência. Quem busca resultados rápidos normalmente perde. Quem respeita o tempo, colhe frutos duradouros. As armadilhas financeiras, o caminho da liberdade financeira, é cheio de distrações. E muitas delas têm aparência de oportunidade. Cartões de crédito, compras parceladas, financiamentos longos. Tudo isso parece inofensivo, mas cria uma prisão invisível. O crédito fácil é como uma isca. Oferece conforto agora, mas cobra caro depois. Outro perigo é o consumo emocional. Muitos compram para aliviar frustrações, recompensar o estresse ou preencher vazios, mas nenhum objeto compra paz, e nenhuma compra apaga o medo da instabilidade. A armadilha mais comum é acreditar que dá para pagar depois. Esse pensamento é o início da dívida, e a dívida é o maior ladrão de liberdade. A filosofia da riqueza consciente. Riqueza não é apenas um número. É uma filosofia de vida. Ela começa com propósito, cresce com disciplina e se perpetua com consciência. A verdadeira prosperidade é aquela que não termina quando o dinheiro acaba. É a que continua viva nas ideias, nos exemplos, nas transformações que você gera. Ser rico não é acumular, é compreender. É entender que cada recurso é uma extensão da sua energia e que a maneira como você o usa revela quem você é. A riqueza consciente não cria escravos do luxo, cria líderes de propósito, porque o luxo é temporário, mas o impacto é eterno. A diferença entre ter e ser: vivemos em um mundo que ensina a ter antes de ser, mas a ordem natural é o contrário. Primeiro você se torna, depois conquista. O dinheiro amplifica quem você é. Se você é generoso, ele amplia a generosidade. Se é egoísta, ele amplifica o egoísmo. O dinheiro é um amplificador moral. Ele não muda a essência, apenas a expõe. Por isso, o foco deve ser em crescer por dentro, porque quando o interior é próspero, o exterior segue naturalmente. A riqueza verdadeira não mora na conta, mora na mente e no caráter. A lógica dos grandes sonhos: sonhar é gratuito, mas realizar tem um preço. O preço da persistência. A diferença entre os que sonham e os que realizam é simples. Os realizadores não desistem. Eles falham, caem, duvidam, mas continuam. Os sonhos grandes assustam porque exigem uma versão maior de nós mesmos. E é esse desconforto que os torna valiosos. Cada grande conquista nasceu de alguém que acreditou quando ninguém mais acreditava. O mundo só muda pelas mãos dos teimosos, os que persistem mesmo sem garantias. Sonhar grande é um ato de coragem, e coragem é o alicerce da prosperidade.
Visão de futuro. Futuro não é um mistério, é um projeto. Você o desenha todos os dias, consciente ou não. A diferença é que os ricos desenham com intenção, enquanto os outros desenham por acaso. Ter visão é enxergar além das circunstâncias, é compreender que cada desafio é apenas um degrau, é entender que as dificuldades não vêm para punir, mas para preparar. A visão de futuro dá sentido ao presente. Sem ela, a rotina vira prisão. Com ela, cada ato se transforma em construção. Quem vive com visão nunca se sente perdido. Sabe que o caminho é longo, mas necessário. O mecanismo do progresso não acontece por sorte, acontece por sistema. É o resultado previsível de ações consistentes, guiadas por propósito. Todo crescimento segue a mesma lógica. Decisão, escolher mudar. Direção, definir o caminho. Disciplina, seguir mesmo quando é difícil. Dedicação, melhorar a cada tentativa. Essas 4 forças movem o mundo de quem realiza. Elas transformam potenciais em resultados. O segredo não está em fazer muito, mas em fazer o certo por tempo suficiente. A constância vence o talento quando o talento não é constante. O valor do fracassar não é o oposto de vencer, é parte do processo. Cada erro é um mestre disfarçado. Os que temem o fracasso nunca descobrem o próprio potencial, mas os que o encaram aprendem a transformá-lo em combustível. A diferença entre o perdedor e o vitorioso não é o erro, é a resposta ao erro. Os vitoriosos analisam, corrigem e continuam. Os perdedores justificam, culpam e param. O fracasso é inevitável, mas o arrependimento é opcional. Quem entende isso vive com coragem, sem medo de tentar. Resiliência e antifragilidade. Ser resiliente é resistir. Ser antifrágil é crescer com o caos. A vida não poupa ninguém das tempestades, mas há quem saia destruído delas, e há quem saia fortalecido. O segredo está na mentalidade. Enquanto alguns perguntam, por que isso aconteceu comigo? Outros perguntam, o que posso aprender com isso? A antifragilidade é a capacidade de usar o caos como academia. Cada queda se torna treino, cada dor, combustível. Os grandes não fogem das crises, eles as transformam em alavancas. A lei da contribuição. Tudo o que você compartilha retorna, tudo o que retém se estagna. A riqueza cresce quando é posta em movimento. A generosidade é o motor invisível do progresso. Ajudar não é perder, é multiplicar. Quem contribui amplia o próprio fluxo de abundância. A energia do dinheiro é circular. Quando você dá, abre espaço para receber. Quando segura com medo, bloqueia o fluxo. Por isso, doar, ensinar e inspirar são formas avançadas de investimento. O retorno não é apenas financeiro, é existencial. O impacto do propósito. O propósito é o que separa o trabalho do fardo. É o que transforma tarefas em missões. Quando o que você faz tem um porquê profundo, a energia nunca falta. O propósito dá força nos dias difíceis e humildade nos dias de glória. Trabalhar apenas por dinheiro é exaustivo. Trabalhar por propósito é libertador. O dinheiro compra conforto, mas o propósito compra sentido. E o sentido é o que mantém o coração vivo quando os números não bastam. Os ricos de verdade são aqueles que descobriram o propósito e o alinharam ao lucro, porque nada é mais poderoso do que prosperar fazendo o que ama. Liderança interna. Antes de liderar os outros, você precisa liderar a si mesmo. E essa é a liderança mais difícil. A autoliderança exige honestidade, foco e autodomínio. É decidir o que é certo mesmo quando ninguém está olhando. Quem domina a si mesmo não precisa provar nada. Ele inspira naturalmente, sem esforço. A liderança interna é o núcleo da maturidade emocional. É o ponto em que o ego se transforma em serviço. E quem lidera com propósito deixa marcas que o tempo não apaga. A energia da fé. A fé não é religião. É convicção. É acreditar no invisível antes que ele se torne visível. A mente racional precisa de provas. A mente próspera precisa de visão. A fé é o que mantém o movimento quando a lógica diz para parar. Ela é a ponte entre o sonho e a realidade. Os maiores visionários da história não tinham garantias. Tinham crença. E é essa energia invisível que move o impossível. A fé é o combustível dos que criam o futuro. O legado. Tudo
O que você constrói no mundo físico, um dia desaparece, mas o impacto que você causa nas pessoas permanece. O legado é a forma mais duradoura de riqueza. É o rastro de luz que fica quando o corpo se vai. Construir legado é pensar além da própria geração. É criar algo que continue beneficiando mesmo quando você não estiver mais aqui. O verdadeiro rico pensa em gerações. Ele entende que o sucesso pessoal é apenas o início. O verdadeiro triunfo é inspirar outros a fazer o mesmo. O encerramento. A riqueza como caminho no fim, tudo volta ao início. A riqueza não é o destino, é a jornada. É o aprendizado diário, o crescimento constante, a transformação contínua. É o movimento entre medo e coragem, escassez e abundância, ego e propósito. O dinheiro é apenas uma das linguagens dessa jornada, mas o verdadeiro objetivo é a evolução pessoal. Porque quando você cresce, o mundo cresce com você. Quando você ilumina sua própria vida, permite que outros enxerguem o caminho. A liberdade financeira é apenas o primeiro capítulo de uma história maior. A história de viver com sentido. A lição final: a mente cria, o coração direciona, o corpo executa. Essas três forças em equilíbrio constroem uma vida extraordinária. Não há segredos, apenas escolhas. Escolhas diárias, conscientes, acumuladas ao longo do tempo e, um dia sem perceber, você olha para trás e entende. A riqueza sempre esteve aqui, dentro, esperando para ser expressa no mundo. Você não se torna rico. Você desperta a riqueza que sempre existiu em você.